E aí, atômicos, meu nome é Hulk Generi, sou designer de produto, estratégico e negócios, com especialização em desenvolvimento e detalhamento de produtos. Cara, será que toda vez realmente, será que aquela famosa frase, o cliente sempre tem razão, é uma verdade? Bom, de fato, não é. Não é sempre que o cliente tem razão. Muitas vezes o que o cliente pede ou que ele idealiza está longe do que ele realmente precisa. E daí vem aquela famosa frase que vocês viram aí no título, que é: o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Bom, vamos entender um pouco mais sobre isso, o que acontece de fato na mentalidade, né? Nessa imbecilidade, inclusive de mercado. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, que isso é muito importante pra gente, tá? Aperta sininho para receber mais notificação, ouça nossos podcasts, que a gente tá falando com um monte de designers muito legais, de várias áreas, vários setores, o maior podcast do Brasil, que tá falando com especialistas de várias áreas no setor de design. E roda a vinheta. Galera, essa história de dizer que o cliente sempre tem razão, cara, é uma das coisas mais idiotas que existe, na boa. Meu, como é que você acha que o cliente sempre tem razão? Se o cliente sempre tem razão, tem um problema muito grave nessa história. Então, pra que ele precisa de um serviço seu? Correto? Não. Ele tem toda a razão. Aí é que mora o ponto e o perigo da gente fazer projeto, ou da gente entender essa premissa, ou levar muito a lá ferro e fogo. Geralmente, quando o cliente vem e fala, eu tenho razão, o cliente sempre tem razão, cara, eu já desmonto ele e falo, olha, não é assim que as coisas funcionam, não é que você tem razão e tudo que você falar tá certinho. Porque, de fato, o que acontece? Quer dizer, então, que o cliente não sabe de nada? Isso também é uma coisa meio enganosa. Não pode tratar o cliente como um imbecil, tá? Ele não é um imbecil. E quando eu tô falando do cliente, tá? Para vocês entenderem de uma maneira mais clara, eu não tô falando daquele cliente que consome, eu tô falando do cliente que te contrata para fazer os produtos, ou para fazer o serviço, para fazer o design, ou para fazer o que seja que for, tá? É esse tipo de cliente, eu tô falando desse cara, ou seja, o cara que te contrata, que pede o seu serviço para você dar um upgrade, para você dar uma melhoria, para você até fazer uma análise, e não importa muito a área que tem, tá? Essa história do cliente sempre tem razão, ela vem muito dessa questão do consumidor, né? O consumidor chega lá na loja e fala, o cliente sempre tem razão, e não é que o cliente sempre tem razão, galera. Não é assim que funcionam as coisas. Bom, de qualquer forma, esse vício veio de uma maneira meio escrota, assim, é meio imbecil, tá ligado? Eu acho muito idiota quando acontece isso, quando eu tenho que fazer um embate em relação a isso com o cliente. Não é um embate grave, tá? É só, na verdade, mostrar grandes pontos pra ele. Mas dá aquele certa raiva, assim, fala, puta, meu, é sério mesmo que eu sentei aqui na frente, o cara vem, me chama pra falar, olha, eu quero que faça isso e é desta forma. Meu, não é assim que as coisas funcionam. E em qualquer área de atuação. Afinal, tem especialistas em várias áreas pra quê? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Já peguei clientes assim, que nem sabia o que precisava, né? E só vem falar naquela famosa frase, mas o negócio precisa de dinheiro. Galera, na boa, pelo amor de Deus. Qual negócio não precisa de dinheiro? Meu negócio precisa de dinheiro. Quando eu faço algum projeto, é óbvio que eu preciso de dinheiro e eu vou desenvolver. Mas como é que eu faço o meu negócio ganhar cada vez mais dinheiro? E entendendo que dinheiro é uma consequência de um trabalho bem realizado. Se você faz um projeto relevante para os consumidores dos seus produtos e serviços, é óbvio que a pessoa vai querer cada vez mais consumir, cada vez mais ter, cada vez mais se aproximar dessas coisas para poder ficar com elas mais perto delas, né? Eu acho que o grande exemplo aqui na estante que eu tenho aqui atrás tem coisas, tem bonecos, tem um monte de coisa que, eu compro, assim, às vezes eu olho e falo, caramba, comprei um monte de coisa que não necessariamente eu precisava para uma característica, tipo, eu preciso ter mais um, mas eu quero ter essas marcas cada vez mais próximas de mim. E isso que a gente tem que entender. E o cliente tem que entender isso. Então, o que ele vende como elemento não é o principal ativo do produto dele. O principal ativo são as razões pelo que ele faz isso. Por que ele faz isso, né? E de que maneira ele vai atingir o coração do usuário, né? Agora,
Falar também que o cliente é um imbecil total? Não é um imbecil total, lógico que não é. Ele tem um negócio, ele montou, ele chegou até onde ele chegou, não porque ele é um imbecil. E aí também tá um erro muito sério nos designers. Chegar na empresa já com os 4 pés na porta, sabe? É porque vai que nem um cavalo, né? Que nem com as mãos também parecendo uma pata, assim, bem idiota, né? Fala, você não sabe de nada, né? Cara, é a mesma coisa que o cliente fala, eu gosto de roxo, né? Eu quero roxo, então eu vou usar roxo no meu logo. O cliente sabe que ele precisa fazer uma inovação, ele precisa criar alguma coisa nova. Ele sabe que ele precisa, ele entende do que ele precisa, mas ele não sabe como isso vai ser resolvido. E aí que entra o trabalho, especificamente, de qualquer área, mas vamos falar especificamente do design, é que entra a porra da área do design. O design vai lá e fala, cara, deixa eu analisar a tua empresa, deixa eu entender qual que é o teu brand, o que você precisa, me explica um pouco como é que funciona, porque afinal, não existe ninguém melhor que entende o próprio negócio do que o dono da empresa, mas isso não quer dizer que ele sabe de tudo que está à volta e como as pessoas olham para a empresa dele, porque existe uma maior que é uma merda, tá? Isso aí é uma bosta. As pessoas mentem, todas as pessoas mentem, tá? Essa questão da mentira, o que que é? Na verdade são máscaras, elas não estão mentindo porque estão querendo ser filhas da puta. Elas estão mentindo porque elas estão querendo ser cordiais. Então é a mesma coisa, sabe? Sua mãe, você mostra um desenho pra sua mãe fala assim, ai que bonito, e às vezes nem tá bonito, cara, às vezes tá feio pra caralho, né? E ela fala que tá bonito, você acha que tá lindo, tá maravilhoso, e às vezes tá uma merda, né? O desenho, a gente vai percebendo e tendo essas noções, obviamente quando vai crescendo. Quando a gente entra no mercado de trabalho, cara, e a gente começa a perceber isso, existem sim clientes que são mais diretos e clientes que são mais indiretos. Eles acabam meio que dando tapa com luva de pelica. O que eu particularmente prefiro. Eu prefiro o cliente que dá tapa com luva de pelica e a gente vai conversando no mesmo tom do que o cliente que é agressivo e você tem que ser agressivo ou tem que tentar baixar essa agressividade para conseguir conversar, porque começar com agressividade só vai terminar em merda, porque qualquer rusga, qualquer probleminha, que todo projeto vai dar algum problema. Óbvio que vai dar. Não adianta achar, vou fazer ele do começo ao fim e vai ser tudo perfeito. Cara, se você quer um projeto que vai do começo ao fim e vai ser tudo perfeito, você não quer um projeto, você quer um produto que já existe e você quer reproduzir aquilo lá. E isso é instaurado como cópia, tá? Não é um projeto em si, mas aí é que mora o perigo, né? Porque se o cliente ele é muito impositivo e nós como designers a gente não tem aquela habilidade, não existe essa coisa de prever o futuro e saber qual é o produto. Você não consegue virar pro cliente e falar, não, seu produto vai ser esse. Se você sabe, então o cara não precisa do seu projeto. Certo? O que você pode propor para ele, o que você também vai colocar a gente vai chegar em algum lugar. Fique tranquilo, eu sou o especialista nisso, eu estudo isso, eu sou o fodão dessa área. E isso também é uma coisa que os designers têm que aprender a fazer. Tá? Como a gente trabalha muito em áreas de criatividade, humanas, pesquisa muito a percepção do usuário, um monte de coisa dentro do UX, a porra do UX, a porra do UI. E quem me conhece sabe por que eu falo a porra do UX e do UI? Porque é meio babaquice quando eu falo assim, eu fiz design e agora eu tenho que estudar UX e UI para entender. Gente, você como designer já estudou essa porra, entendeu? Você já sabe fazer. Você quer se especializar mais, eu apoio. Agora você virar e falar assim, não sei nada de UX e UI. Cara, você fez a faculdade de design, é óbvio que você sabe. É a principal ferramenta nossa. Entender o usuário, entender quem é esse cara, como é que ele se comporta. Mas voltando, até para não me perder por causa do TDAH aí que eu tenho, cara, tem uma coisa muito interessante que, assim, o cliente então ele sabe o que ele quer. Como ele não sabe, tá? Então ele sabe o que ele precisa, mas não sabe o que ele precisa, tá? Então, se ele sabe o que ele precisa, ok, sentamos com ele e conversamos, mas o que ele vai precisar é a gente que vai responder. É exatamente igual. E isso eu falo pra você, cliente, e pra vocês, designers. Cara, o cliente, se a gente for fazendo exatamente tudo aquilo que ele quer, existe uma grande probabilidade de realmente ele precisar de um pato e aprovar a porra de um ornitorrinco. Por que a gente brinca do pato do ornitorrinco? Antes que me encham o saco aí, não gosto do ornitorrinco, tá criticando, não vem com lacração essa porra aí, não. Eu adoro ornitorrinco, acho o bichinho fofinho, mas é a questão dele. Ornitorrinco, como é que a gente classifica? É um mamífero, mas ao mesmo tempo bota ovo, tem bico, mas tem
Você não consegue classificar ele da maneira certa, né? Porque ele tem várias características. O que acontece? O cliente, ele faz o quê? Ele pega, olha, gostei desse bico, olha, gostei desse negócio. Ele começa a juntar e fazer uma amálgama de uma união de um produto, ou de um serviço, ou de alguma coisa do pedido, porque ele vê várias possibilidades, né, que você vai apresentando, e no final fica uma merda o projeto, fica uma bosta. E ainda o cara vem e critica. E aí eu também pego no pé dos designers, tá? Assim, na boa, galera, tá? Na boa, vocês têm que ser mais espertos, tem que ser mais rato dentro disso. Ser humilde não é ser tonto, tá? Eu já fui tonto muitas vezes, tá? Achando que eu era humilde. Até descobri que ser humilde é diferente de ser tonto. Ser tonto, tá? É você simplesmente falar, não, tudo bem, e ficar pensando, remoendo. Porra, meu, mas não é legal. Mas isso que o cara tá falando é uma merda. Puta, mas isso não é legal. E sabe aquela vontade de pegar a cabeça aí do cliente e bater na parede? Sabe? Falar, puta merda, como assim? Como o cara faz isso, né? É isso aí. Você não tem que ficar escondendo isso. É legal você expressar, mas aprender a expressar com o seu cliente. Falar, olha, não é bem por aí, não é assim que funciona. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito com o cliente, principalmente quando eu trabalho com alguma coisa de brand, de posicionamento de marca. Senta que lá vem a história. A gente vem e fala, eu queria muito usar o roxo, né? Eu brinco com o roxo porque eu já trabalhei com um cliente que era uma instituição mais séria, mais neutra. Daí o ideal era trabalhar ali com... Tanto que a gente trabalhou as cores. Azul escuro, trabalhou o preto, o dourado para desenvolver a marca dele, o brand, que era meio a linguagem que ele precisava e também quais eram as características do cliente dele. Mas ele estava louco porque ele queria, assim, estava querendo usar um roxo, um verde, né, dentro da marca dele. Porque ele, como pessoa física, é uma pessoa que permitia isso na vida dele, permitia essas misturas e essas mesclas. Mas, na empresa não funciona. E é legal porque o cara chega e fala assim, mas eu li na internet que o roxo, ele é tal coisa. Cara, vamos ser honesto, não tem problema nenhum você ir lá na internet, no Google, olhar qual a teoria das cores e ver o que cada cor representa. Beleza, cara, de boa. Tá ali, tá escrito. Mas o que eu vou fazer com essa porra? Porque se você parar pra pensar, vermelho. Vermelho é sangue. Não, mas vermelho pode ser amor. Vermelho pode ser paixão. Pode ser morte, pode ser hospital, pode ser tanta coisa que não é só a cor que vai definir a porra da estratégia de negócio que você vai fazer ou da brand da marca que você vai fazer. E isso resvala também em produto, em serviço, em tudo que você faça para esse cara. Esse é o problema. Somos contratados e temos que ser humildes sim para entender o que está sendo pedido, mas safos, como eu costumo dizer, para entender onde você tem que interromper o seu cliente. Interromper ele e falar, cara, olha, legal, bacana, mas vamos para alguns pontos. É o seguinte, aqui estamos propondo 3 propostas e não são 3 propostas ou 2 propostas de projeto, porque eles adoram ver mais do que 2, 3 propostas. Não é para você pegar uma da outra, grudar elas e falar, vamos fazer um Frankenstein. Não funciona assim, vocês sabem. Quem é designer sabe que isso não funciona. Que cada projeto que a gente propõe, cada desenho proposto, cada um funciona muito bem. Porque afinal, se você não está fazendo dessa forma, você está errado. Se você vai propondo aí do a Deus dará, tirar da bunda, tá fazendo merda, tá? Pesquisa, desenvolvimento, análise, entendimento de mercado, entendimento de brand, uma porrada de coisa tá envolvida pra você, inclusive, desenhar uma porra de um produto, pelo amor de Deus. Então, cada proposta que você tem, ela se resolve nela mesma, tá? Você ter alguns pedacinhos, alguma coisa, olha, gostei, achei interessante esse botão, achei legal tal coisinha, essa abertura de porta. Beleza, pega aquilo e adapta para o desenho, não gruda, porque senão você vai fazer um ornitorrinco e a culpa é tua. A culpa vai ser totalmente tua. E não adianta depois você reclamar e falar, o cliente não... o cliente não quis. Você tem 2 opções. Quando o cliente é muito chato e ele é arrogante ao suficiente para falar, eu sei o que eu estou falando, porque isso é escroto para caralho, tá? Aí é assim, faz o trabalho uma vez e não faz nunca mais. Se ele pedir de novo, cobra o triplo do preço. Pelo menos você pegar... pelo menos você vai pagar a dor de cabeça. E talvez você possa até contratar alguém para te ajudar a fazer, que você fala, cara, não vou pegar essa merda pra fazer essa bucha...
não quero, só vou administrar de longe, vou fazer um trabalho aí, beleza. Mas, de fato, se você quer fazer um bom trabalho de design, um trabalho realmente relevante, sim, confronte o seu cliente. Não critique, confronte, converse, sabe? Troque uma ideia, mostre que o caminho que ele está escolhendo vai gerar uma porra de um ornitorrinco. E não é o ornitorrinco que ele quer. Ele quer o pato. Ele quer esse tipo de projeto, né? Ele quer o projeto bonitinho, coeso. Não adianta você fazer dessa maneira. Apresentou vários projetos, entenda que cada um dos projetos tem uma diretriz, tem uma ideia, cada um dos desenhos segue um conceito base, mas tem uma abordagem. Então, cliente, é o seguinte, eu faço muito isso. A gente tem 3 propostas aqui, geralmente eu faço 3 leques de proposta para poder entender essa competência. Um dos leques é fazer o óbvio, mas muito bem feito e legal, fazer um meio termo onde eu uso algumas coisas mais radicais, mais inovadoras e tipo, putz, isso aqui ele ainda não produz desse jeito, vamos fazer produzir, vamos pensar numa nova forma, e um radical pra caramba, que é pensando numa maluquice mesmo. Né? Maluquice dentro do limite do meu cliente, não dentro do limite do que eu quero. Porque se fosse fazer maluquice, eu faria uma mesa flutuando, né? Toda vez que eu apresentasse uma mesa, eu mostraria uma mesa flutuando. Não, dentro das diretrizes, dentro do briefing, você tem que ler muito bem o briefing e entender porque é aquilo lá que eu falei. O cliente sabe o que quer, mas ele não sabe como vai ser resolvido isso. E não é a função dele, é a sua função. É a função da porra do design, pelo amor de Deus, tá? Se o ornitorrinco foi aprovado e você deixou isso correr, cara, a culpa é tua, tá? Eu já me senti culpado de fazer isso, sim. Eu já fiz isso. Não adianta falar, nunca fiz. Eu fiz essa merda de, não, deixa isso daí, né? Isso aí chega geralmente em 2 limites, né? São 2 coisas que determinam a gente fazer isso, que você vai perceber que você vai fazer isso. Uma delas é, o cliente encheu tanto o saco e tá pentelhando tanto que o quanto eu estou gastando nele para poder desenvolver esse projeto, já foi. O que ele já pagou já foi. Então resolve logo essa bucha, não quero mais essa bucha. O que é um problema? É um problema para o designer e um problema para o cliente. No meu ponto de vista, é um problema maior para o cliente. Porque o cliente vai ficar com uma percepção errada do design, achando que o designer ele não fez direito o que ele pediu, quando, na verdade, o designer muitas vezes fez exatamente o que ele pediu. O que ele pediu é uma bosta. É muito ruim. Tá? Então, é sempre esse argumento. E é discussão, é conversa com o seu cliente o tempo todo. Conversa com as pessoas, com o cliente, entende quais são as dores. Às vezes ele se expressa da maneira errada, o que é mais normal, tá? Ele se expressou da maneira errada. Quer ver um negócio que mostra que se expressa da maneira errada? A gente várias vezes vai para cliente, vai falar tal coisa. A gente tá mais mal acostumado aí com a porra da faculdade, né? A faculdade acostuma a gente numa coisa muito interessante, que no momento da faculdade ela é perfeita. Eu nem acho que tem que sumir isso, que é o professor vindo e falando qual é o ponto que tem que ser melhorado. Olha, isso aqui ficou legal, isso aqui dá uma melhorada, isso daqui não tá claro, isso aqui tá tal coisa. No cliente, ele nunca vai fazer isso com você. Ele, na verdade, vai olhar teu projeto e às vezes ele só tá com um problema numa questãozinha besta. Ele vai falar, não gostei, o da semana passada é melhor. Quais foram os erros que a gente já cometeu? E eu tô falando a gente no design quando a gente tava lá em 2002, 2003. Volta pro escritório, quando a gente fundou isso daí. Volta pro escritório, vai lá, repensa, fala, cara, o que foi? Refaz o projeto inteiro, velho. A gente desenha o projeto inteiro. Apresenta, aí o cliente fala, não, mas o da semana passada tava melhor. O que eu quis dizer é assim, me mostra da semana passada. Aí você mostra, né, de 15 dias atrás, da reunião passada, né? Ele fala, isso aqui tá legal. Eu falei, tá, mas você falou que tava ruim. Não, o que tá ruim é isso aqui. Tipo, era uma antena, era um botão que ele não gostou, era às vezes a cor que ele não gostou, entendeu? Então é sempre importante se colocar como designer e entender quais são as premissas. Geralmente, né, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, o cliente ele não vai falar o que tá bom e o que tá ruim. Ele vai no ponto que tá ruim, tá? E daí você tem que deduzir o que tá bom. Ficou na dúvida? Pergunta pra ele. Fala, não, então beleza, vamos lá. Formalmente, o que você acha do projeto? Não, formalmente tá legal, tá bacana. Mas a cor, não, formalmente. Formalmente tá legal? Tá, beleza. Cor, beleza, a gente pode estudar várias cores e chegar em proposta. O que você achou do botão? Não, o botão não gostei muito, mas o visor tá legal. Beleza, vamos adaptando isso para qualquer coisa. Brand, posicionamento e um monte de coisa, tá? Porque sim, você pode trocar uma ideia, mas você dá as diretrizes. Você fala até onde ele pode ir. Por exemplo, esse negócio de cor também não adianta chegar com o pé na porta e falar assim, não pode. Fala, tá, beleza, você quer mais um roxo, mas por que você quer?
por causa disso? Então vamos lá, cara. É o seguinte, o roxo funciona por causa disso. Vamos tentar deixar um roxo mais sóbrio para poder combinar com a tua marca? Vamos tentar fazer uma coisa assim? Vamos. Beleza, né? Acho que um grande exemplo dessa mudança de linguagem, a gente tá conversando aí com a Marina Hicken aí num dos podcasts que vocês têm que ver essa porra aí, os filhos da porra. Ela até tá falando com ela justamente isso daí, né? Ela trabalha no Itaú. Itaú, o nome Itaú é pedra preta. E o primeiro logo do Itaú era uma pedra, era preto mesmo, escrito Itaú dentro e tal. E daí eles foram transformando isso para deixar em azul escuro e até um azul até um pouco mais claro hoje. E foi usando para transformar ela também num laranja para deixar uma marca mais jovem, mais dinâmica, tá? Para sair muito dessa coisa classuda, né? Que era a linguagem que tinha anteriormente. Cara, por mais que o nome não bata, você entende que o azul ainda tá remetendo a isso, pode ser o tipo do... Dependendo de como a luz bate no preto, ela realmente pode refletir um azul. Quer dizer, tem tudo isso que não perde a característica da marca. É isso que é importante, é saber conversar. Porque assim, de fato, o cliente não é sempre que ele tem razão, pelo contrário, a maioria das vezes ele não tem razão, ele sabe o que quer, mas ele não sabe como vai ser resolvido, né? E é óbvio para vocês que são cliente, vocês estão contratando a gente pra quê? Pra ganhar mais dinheiro, né, velho? Então, entenda que vocês não estão gastando dinheiro. Ah, vou gastar dinheiro com design. Vai se ferrar. Então, gastar dinheiro com design? Porra, mano. Vocês estão investindo nessa área pra poder obter lucro lá na frente. É a mesma coisa quando você banca a porra numa máquina. Uma injetora custa 2 milhões. Né? Uma RoboShot aí da vida custa 2 milhões pra você comprar. Olha o investimento que eu fiz na minha fábrica. Em 5 anos eu faço o payback dela. Em 2 anos eu faço o payback dela. Porra, quanto você acha? Aí você vai pagar 100 mil pro designer fazer um trabalho decente de um monte de coisa e fica enchendo o saco achando que é custo? É investimento, os seus caralho. Puta, eu fico puto com isso, mano. Fico puto com isso. Entendeu? Então, é por aí, beleza? Então, não vamos deixar o ornitorrinco ser aprovado quando o pedido não for o ornitorrinco. Beleza? Vamos tentar entender a cabeça e entender que, não, o cliente não é sempre que ele tem razão, mas você tem que saber conversar. Saber conversar e bater de frente não é não ser humilde, tá? Ser humilde é você ouvir o outro e adaptar, entendendo onde pode ser mexido ou não. E não sempre falar assim. Sempre falar assim é idiotice. Eu fiz muito isso, errei em muito projeto e aprendi com essa curva. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês aprendam agora a meio que conversar com o cliente. Qualquer dúvida, cara, comentem aí embaixo, que isso é importante pra caramba pra gente. Quero saber o que vocês estão achando, o que vocês acham, o que vale a pena ou não, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, dá joinha, que isso é importante demais pra gente. Tô vendo que a galera tá visualizando, mas não tá dando a porra do joinha e também não tá comentando. Comente o que quiser. Ouça nos podcasts que a gente tá falando com muitos designers diferentes, ao contrário de vários canais que tem, várias coisas que tem. A gente se propõe realmente a conversar com designers de várias áreas para mostrar. Designer tem várias áreas, vários setores, várias coisas. E cliente, por último, né, para começar a falar, já tá começando a acontecer, isso tá sendo muito bom, do cliente entender que não precisa ter só uma empresa cuidando da marca dele, ele pode contratar 2 empresas de design. Eu sou muito contratado para fazer desenvolvimento e detalhamento. Uma empresa tem a ideia, o conceito, constrói aquilo, tá? Empresa de design, tá? Constrói aquilo, sabe fazer a parte de desenvolvimento, onde vão as coisas, como estão, mas não sabe fazer do desenvolvimento para o detalhamento. A gente chega em grandes empresas, em pequenas empresas, em médias empresas, já está acontecendo isso constantemente, fala, olha, é o seguinte, eu vou trabalhar aqui, o Hulk da Atom Studios, a Atom Studios vai trabalhar daqui para frente, mas a gente nunca vai perder comunicação para poder entregar um projeto muito mais alinhado para você, beleza? Bom, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta a joinha para receber mais notificação, ouça nossos podcasts e até a próxima.